O que você anda falando por aí, expressando através da sua boca, é o que você tá cheio, sabe? Às vezes a gente tem muita capacidade de julgar os outros, de ver o que os outros estão falando, e a gente se esquece daquilo que nós também estamos falando, né? Neste verso aqui, a Bíblia diz assim que a boca fala do que o coração está cheio. Aqui, coração quer dizer mente, sede do pensamento. Tá dizendo assim, ó, a boca vai falar daquilo que você só vive pensando. Então, primeiro vamos falar de nós. Vou falar de mim, de nós, de você que está assistindo esse vídeo. Nós precisamos avaliar o que a gente anda falando. O que a gente anda expondo nesse mundo, contando para as pessoas, falando, escrevendo, digitando, postando. O que a gente vive falando? Isso que a gente vive falando é de fato o que a gente está pensando. Então nós devemos ter cuidado com isso. Ah, Fernando, eu ando falando coisas boas, parabéns para você. O Cristo está ressurgindo cada vez mais em você, a ponto de você estar trazendo para fora toda a bondade divina que existe na sua mente. Então, por isso, a boca fala do que o coração está cheio. Isso em relação a você. Agora, em relação aos outros. Em relação aos outros é o seguinte: aquilo que as pessoas falam é porque elas estão pensando naquilo, você sabia? Então, assim como é válido para você, é válido também para essas pessoas. Então, isso serve para você definir que tipo de pessoa você tem se aliado, que tipo de amizade você tem feito, o que essas pessoas andam falando. Aquilo que elas falam é exatamente aquilo que elas pensam. As pessoas às vezes falam coisas horríveis e horrendas, enfim, trazem coisas que você fala, caramba, como é que uma pessoa pode falar isso? E às vezes você até dá risada, que lindo, né? Tem nada a ver, é só o que ela está falando. Principalmente no que se diz respeito a valores, né? A pessoa fala coisas absurdas, principalmente em relação ao ser humano, em relação a não ter respeito nenhum pelo próximo. Se a pessoa vive falando isso, é porque ela vive pensando isso. Esses são os valores da pessoa. Então, precisamos nos policiar aquilo que nós andamos pensando, porque a Bíblia também diz que aqui a nossa mente é a sede de todos os pensamentos, de tudo que acontece, é a fonte da vida, é aqui. E esse verso diz exatamente isso. Então nós temos que cuidar disso aqui. Cuidando disso aqui, nós vamos cuidar do nosso comportamento, da nossa vida. E melhor, nós podemos avaliar as outras pessoas. O que elas estão falando é exatamente aquilo que elas estão pensando. Vamos tomar muito cuidado com isso. E eu espero você, pense sobre isso, e eu espero você no próximo devocional.